Bom dia. Para mim é um privilégio muito grande estar com vocês aqui. Confesso que fiquei um pouco nervoso quando vi aquele monte de ônibus ali. Eu esperava que era uma coisa um pouquinho menor. Queria apresentar Bernardo, Ilane, Nicolas e Davi, que são meus 4 amigos que estão aqui. 2 deles vieram comigo do Rio, os outros 2 já estavam aqui de Saquarema. Ontem, quando eu estava meditando na palavra que eu ia trazer para a igreja, eu comecei a imaginar como tudo estaria acontecendo, as pessoas que eu viria. Imaginava que seria realmente jovens, assim como está acontecendo. E eu comecei a pensar na presença, eu sou meio chorão, então vocês me perdoem ao longo da mensagem, sobre as pessoas que estariam nesse evento, as pessoas que estariam nesse congresso. E eu comecei a lembrar que Jesus ele estaria aqui. E que ele seria a maior conexão que poderia existir entre mim e vocês. Amém. Por mais que a gente nunca tivesse visto, acho que eu nunca vi ninguém aqui. Jesus, ele conhece a mim, ele conhece a vocês, e nós temos um amigo em comum, que é ele. Então isso nos faz um. Amém. Isso nos une. Eu não conheço o seu problema, mas Jesus, ele conhece os meus e os seus. Eu tenho certeza que o mesmo nível de amizade que eu tenho construído com ele, ele também tem construído com vocês. E eu acho que o primeiro pensamento da gente nessa manhã é a gente começar a voltar os nossos olhos para aquele que venceu a morte, para aquele que não existe problema nenhum maior do que o nome dele. O nome dele é Jesus. E por muito tempo eu sempre fui da igreja, eu fui apresentado na Igreja Batista de Bacaxá, quando eu era criança ainda, bebê. Então eu nunca vivi longe da igreja. Mas alguém aqui sempre foi da igreja? Nasceu na igreja? Mas a gente, mesmo tendo nascido na igreja, às vezes a gente também não conhece a Jesus. Então tem alguns amigos que se converteram ao longo da minha caminhada na faculdade, no trabalho, e que eu acabei descobrindo Jesus junto com eles. E olha que desde criança eu sou da igreja. Porque Jesus, ele não é apenas um nome que a gente conhece, é uma pessoa que a gente começa a viver. Amém. E por mais que eu nunca estivesse fora da casa do meu pai, às vezes eu não entendia de fato quem era o meu pai. Tudo aquilo que eu era nele, toda a minha identidade que eu tinha nele. E quando eu comecei a entender quem de fato Jesus é, a minha vida ela tomou um outro sentido. Um sentido de que não existe nada maior do que ele. A gente ouve a avó da gente falar, a mãe falar, o nome de Jesus tem poder. A gente ouve na igreja que Jesus ele tem poder. Mas isso para quem sempre foi da igreja acaba sendo uma coisa muito repetitiva. Jesus ele é poderoso, não. A gente sabe que existe Jesus. Mas quando você começa a realmente, caramba, tudo que está escrito aqui na Bíblia é verdade. Tudo que falam aqui sobre esse Jesus é verdade. A tua cabeça, ela começa a fazer um nó, ela começa a desatar um nó. E você começa a ver o tanto aflito que você viveu por anos, em que você não precisaria ter vivido daquela forma. A tranquilidade que o nome de Jesus traz para a tua vida é algo que, quando eu descobri, eu comecei a impactar as pessoas que estavam no meu entorno de uma forma muito maior como antes. Bernardo, que está ali atrás, ele é o meu chefe do trabalho, e ele diz que no dia que eu fiz a entrevista, no final eu falei para ele, me contrata porque eu sou da igreja. E eu falei, eu não lembro que eu falei isso, você falou. E ele falou que aquilo deixou ele, caramba, tem que contratar, o cara é da igreja. Eu era de um setor, esse setor tinha acabado e só restava o setor dele. E eu fui para trabalhar com ele. E desde então, ele tem sido a minha maior pessoa que eu tenho impactado sobre Jesus. E agora ele vai para a igreja todo domingo comigo. Amém. Então eu acho que na vida da gente, você sempre tem que ter um objetivo de trabalho, um objetivo de estudo. Mas isso é periférico. O central é que as pessoas vejam Jesus através da sua vida. Amém. Eu sei que todo mundo aqui tem sonho. Eu sempre fui um menino que sempre desenhei minha vida tudo cronometrado, com data, com ano, com mês. E eu sempre orava a Deus pedindo por algo. Eu não orava a Deus, faça a tua vontade, não falava qual era a minha vontade. Eu falava qual era a minha vontade, eu falava, Deus, faça a tua vontade. E Deus ele foi fiel, ele foi cumprindo cada coisa que eu orava. Mas hoje, com essa desconstrução que eu estou tendo do Evangelho, ou com a construção correta do Evangelho, eu já não consigo mais orar a Deus, faça isso, 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 e se for a tua vontade, tu faça. Eu já estou tão confiante do que Deus é na minha vida, que Deus, faz a tua vontade, meu coração palpita por isso. Amém. Mas
faz a tua vontade. E você começa a realmente orar com prazer dessa forma. Antigamente, quando a minha mãe falava, orava por mim, Deus, faça a vontade da vida do Alex, eu falava, Deus, mas minha vontade é essa. Eu achava aquela oração até uma oração ruim. Falei, nossa, mas se Deus realmente achar que não é isso, vai dar errado. Você começa a realmente deleitar em quem é Jesus. Amém. Por muito tempo, no Velho Testamento, as pessoas aguardavam pela promessa de que viria um homem em que salvaria toda a humanidade. O Velho Testamento inteiro relata sobre Jesus. Todo o Velho Testamento aponta para a cruz. E eu imagino aquelas pessoas que recebiam essa profecia direto de Deus, que Jesus viria, como eles aguardavam ansiosamente por aquela vinda do Messias. Aquele que nos traria novamente a ter um relacionamento com Deus. Aquele único que seria capaz de nos tornarmos amigos de Deus novamente. Estávamos condenados à morte, mas por Cristo podemos ter acesso a Deus novamente. Eu vou abrir aqui. Em Isaías 9:6, diz assim, quem quiser abrir comigo, pode ficar à vontade. Amém, igreja? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os teus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. A gente está lendo sobre Jesus em Isaías 9:6. Em Isaías 9:6, tanto tempo antes de Jesus se manifestar como homem, já era dito, porque o menino nos nasceu, a profecia, a promessa de que ele viria, já era falada, já era esperada, já era guardada, como sendo a solução para amenizar todo aquele problema que a humanidade estava vivendo. E o governo está sobre os teus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Em Isaías 53, 3, 7, podem abrir comigo. Amém? Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Até as dores que Jesus levaria sobre ele também já era falado naquela época. Para vocês entenderem como a espera da vida de Jesus ela era guardada. Quando a gente vem para o Novo Testamento, a gente vê realmente a profecia se cumprindo, Jesus caminhando, vivendo como homem, e aquelas pessoas que eram mais próximas de Jesus puderam aproveitar o máximo de Jesus. Nós não somos a geração do Velho Testamento, nós não estamos vivendo fisicamente com Jesus, mas nós somos uma geração que não espera mais pela solução que Deus daria para nos aproximarmos dele. Nós somos uma geração que já vimos a solução dada por Deus acontecer. Nós não estamos hoje aqui reunidos esperando que um homem virá como um menino e nascerá e morrerá por nós na cruz. Nós hoje não estamos andando fisicamente com Jesus, mas nós vivemos uma geração em que já sabe de tudo o que aconteceu. E a pergunta que eu faço hoje, como título dessa mensagem, o que temos feito sobre Jesus? Sobre a existência de Jesus? A gente canta muito uma música Ousado Amor de Deus, que nos encontra, que deixa as 99 para nos encontrar, que todo mundo conhece essa música. Mas como tem sido o teu ousado amor para Jesus?
como tem sido a ousadia da tua vida para com Deus. Eu fico imaginando todo mundo aguardando por Jesus vir. Eu fico imaginando todos aqueles que viveram com Jesus, mas nós somos uma geração privilegiada. A gente hoje apenas aguarda a volta dele. Nós estamos apenas aguardando a volta de Jesus. A solução para nós sermos melhores amigos de Deus e para termos Jesus na nossa vida, ela já se cumpriu. Eu queria utilizar alguns exemplos para vocês, para que isso pudesse vivificar na nossa vida. E eu queria que vocês abrissem comigo em Marcos 5, 25. Amém? Todo mundo acho que já ouviu falar sobre a mulher que estava com fluxo de sangue. Aquela mulher no primeiro ano, no início ela foi diagnosticada com uma doença com fluxo de sangue. E naquela época quem tinha essa doença era considerada como impura. Eu acredito, isso a Bíblia não fala, mas trazendo para o nosso contexto, que qualquer pessoa que se for identificado com uma doença, nos primeiros dias imagina 1000 soluções. Não, se eu vender isso, eu consigo pagar esse médico, porque a minha prima tem um médico tal que é muito bom, eu vou procurar ele, eu vou me consultar. Independentemente do problema que você tenha, no início você sempre está otimista para vencer aquele problema. Você sempre vai ter soluções, até mesmo de fé, para vencer aquele problema. Mas aquela mulher, ela já enfrentava aquela doença por 12 anos. Eu acredito que qualquer problema que você tenha ao longo de 12 anos, eu acho que você já não vê mais solução. Eu acho que você já não enxerga mais uma solução para aquele problema. E esse versículo 5:25 fala, podem ler comigo. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu não somente tocar em seu manto, eu ficarei curado. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Aquela mulher pouco conhecia de Jesus. Pouco ela conhecia de Jesus. Eu acredito que todo mundo que está aqui conheça até mais Jesus do que o que aquela mulher conhecia. Mas eu consigo imaginar a cena dela dentro de casa, já há 12 anos afastada de uma sociedade, talvez afastada dos seus sonhos, afastada dos seus projetos, afastada de tudo que ela gostava de fazer, delimitada por aquela doença que ela já não via mais solução. Quando eu acho que ela percebeu que eu estou viva, o problema que você está passando pode ser um problema terrível, o sonho que você não está conseguindo realizar pode ser terrível, mas lembre-se, você está vivo. E para quem está vivo, sempre há uma mudança. Eu imagino que aquela mulher, quando ela se deparou com a situação dela, ela falou, ei, existe um Jesus que está andando por aí, que eu sei que se eu tocar na honra dele, eu vou ser curada. Ela poderia ter pensado, não, mas é só mais uma tentativa. Eu vou tentar mais uma vez, eu estou tentando ao longo de 12 anos e nada tem me acontecido. Será que vai valer a pena? Mas ela se posicionou. E ela falou, se eu tocar na orla de Jesus, eu serei curada. Talvez para você Jesus esteja tão distante, ele esteja lá, naquela época. Mas ele está aqui já, ele já está passeando. Né? Ele já está andando por aqui. É sua ousadia que vai chamar a atenção dele para você e para o teu coração. Aquela mulher, ela saiu decidida para o que ela queria para a vida dela. Ela saiu decidida com o que iria acontecer na vida dela. Ela sabia que Jesus tinha esse poder. Eu imagino que ela se arrumou, ela colocou a roupa dela e mesmo sem medo de ser apedrejada ou qualquer preconceito que ela pudesse ocorrer naquela rua, porque ela estava com hemorragia, ela não poderia estar andando pela rua. Ela foi, ela marchou em direção ao mestre.
E ela foi, e a ousadia dela é tão incrível, porque ela não ficou esperando. Ela poderia chegar e ver aquela multidão e ter desistido, e ter voltado para casa. Eu não vou conseguir encostar nele. Para que eu vim para cá? Mas não. Ela foi se esmiuçando por baixo daquela multidão. Porque ela não estava preocupada em falar com Jesus. Ela não estava preocupada em receber o toque de Jesus. Ela sabia que tão somente se ela tocasse, ela seria curada. E a vida dela seria mudada. Às vezes você está esperando ir para uma igreja para poder receber uma palavra, ou você fica indo em busca de amigos que te deem uma palavra que te fortaleça, quando na verdade você só precisa tocar em Jesus. A sua ousadia faz acontecer isso. Até então, ela ser curada por Jesus, isso pra gente não era para ser nada de anormal, concorda? Porque a gente sabe que o nome de Jesus tem poder. Mas o que mais me espanta no texto é que Jesus sentiu o toque dela. E dele, ele saiu poder. Ele diz aqui, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Será que a forma que você tem tocado em Jesus tem chamado a atenção dele? Qual é o seu nome? Será que o Felipe, quando toca em Jesus, Jesus sente algo diferente pelo Felipe? Felipe, você está me tocando diferente. Que fé é essa que tu me tocas? Jesus, ele perguntou. Muitos tocavam em Jesus. Muitos tocavam em Jesus. Mas aquela mulher tocou diferente. Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor, ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Ela tremia de medo. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Essa mulher, ela representa para mim uma ousadia que hoje a gente poucas vezes consegue fazer. De determinar que Jesus pode mudar a minha história. O que eu quero conscientizar hoje aqui, é porque vocês vão passar o dia inteiro nesse sítio amanhã também, é que vocês lembrem: Jesus está aqui. Mas não fala da boca para fora não, enche o teu coração, Ele está aqui. Ele está aqui. Porque quando a gente entende quem é Jesus, a gente perde a graça no pecado. Você não deixa de pecar porque você não pode. Simplesmente você vê graça em quem é Jesus. Você quer atrair o olhar dele para você. Você fala: Jesus, eu estou aqui, apenas me olhe, mas não para ter alguma coisa. Você só quer ter a amizade dele. A amizade dele. Uma vez falaram para mim: Alex, por que mediante a tanto problema você está assim animado? Eu falei: porque o meu amigo, o meu melhor amigo, ele consegue vencer até a morte. Amém. Ah, mas por que ele venceu a morte? Sim, ele está no céu. Ele venceu a morte, está no céu. E falaram para mim: mas minha avó também morreu e está no céu. Eu falei: mas diferente da sua avó, que foi para o céu porque morreu, o meu Jesus está no céu porque está vivo. Existe uma grande diferença de quem vai para o céu porque morreu e de quem está no céu porque foi vivo. Só quem fez isso foi o meu melhor amigo, Jesus. Quando você entender que o teu melhor amigo venceu a morte, você vai entender que nada pode parar você. Até Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus, já morreu. Até a filha de Jairo também já morreu. Mas ele venceu a morte. Ó morte, aonde estás? O meu rei ressuscitou. Ele venceu para sempre. Você só tem vontade de cantar porque ele venceu para sempre. Aleluia! O teu melhor amigo venceu para sempre. Ah, mas por que fulano vai conseguir um emprego em tal lugar? Porque ele é amigo de fulano. Beleza, você é amigo de Jesus. E aí? A gente coloca pessoas com poder maior do que Jesus. A gente pega a Bíblia para ler, mas a gente não está entendendo o que a gente está lendo. A gente não está materializando quem de fato é esse homem. Eu quero ler mais um texto agora que vai relatar sobre a ousadia. Abra comigo em Marcos 5:21. 5:21 não. Lucas 7:36. Lucas 7:36.
Jesus é ungido por uma pecadora. Convidado por um fariseu para jantar. Todo mundo abriu? Convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou-lhe a molhar os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Outro exemplo de ousadia. Eu acredito que essa mulher também pouco conhecia Jesus, mas eu acredito, a Bíblia não fala, então eu deixo bem claro que isso não está falando, a gente apenas quando está lendo a Bíblia, a gente imagina a cena. Eu imagino que falaram para ela que Jesus estaria na casa de um fariseu, jantando. E que ele era um Jesus que curava, que perdoava pecado, que ele era a promessa de Deus enviada ao homem. E ela apenas acreditou. Ela pensou, eu sou pecadora. Eu já sou julgada pelos meus pecados e pelos meus erros. Se esse Jesus perdoa, eu vou atrás dele. Eu vou ficar aqui? Ou eu vou atrás daquele que pode me perdoar? Ela pegou aquilo que tinha de mais valor. Pegou um vaso, encheu de perfume. Perfume naquela época valia dinheiro. E eu imagino que ela foi marchando pela rua, indo em direção à casa daquele fariseu, que nem tinha convidado ela. Imagina só. Qual é o seu nome? Kimberly. Imagina que eu estou sabendo que Jesus está jantando na casa dela. Eu falo, eu vou lá. Mas ela não te convidou, mas eu vou lá. Eu não estou indo para jantar com ela. Eu não estou interessado no que vai ter na mesa dela. Eu não quero saber se na casa dela vai ter coisa que eu gosto para comer ou se eu não gosto. Jesus está lá e é para lá que eu vou. Ei, mas se você não conseguir entrar, eu vou entrar. Ela pegou aquele vaso e ela foi. Imagina só, você andando com um vaso na rua. Quantas pessoas me veem pensando, você está maluca? Para onde que você vai com isso? Eu estou rindo de ser perdoada dos meus pecados. E ela pegou aquele vaso e ela foi para aquela casa. E eu imagino que quando ela entrou, alguém devia ter falado, ei, você não foi convidada, você é pecadora. Aqui somente os religiosos podem sentar com Jesus. Mas eu não estou interessado em nada do que essa mesa possui. Eu quero ali, ó. Eu quero os pés de Jesus. Naquele momento ela vai, ela entende que Jesus pode perdoar os pecados dela. Isso basta. Quando você entende que você tem um pecado e que Jesus é o único que pode perdoar você do pecado, acabou, você está perdoado. Só que Satanás, ele é tão sujo que ele sempre vai colocar na tua cabeça, ei, não ora não, porque você pecou, hein? Aí isso vai crescendo em você, até que chega uma hora que o Espírito Santo já não consegue mais acusar no teu ouvido que você tem pecado, e você já se acomoda com a vida que você está levando. Quando você entender que você é pecador, é sinal de que você já entende que existe alguém que pode perdoar você, esse alguém é Jesus. Então se posicione como alguém que quer ser perdoado por Jesus. Eu falei de cura física com a outra mulher, agora eu estou falando de cura espiritual, que é o perdão dos seus pecados. Voltando ao texto, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse mesmo um profeta, saberia que nele está tocando que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus disse, Simão, preste atenção agora nisso. O que Jesus falou para aquele fariseu? Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre. E ele disse, 2 homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários. Gente, estou meio aqui chorando, se alguém puder trazer um papelzinho para mim. Esqueci de trazer um lá em cima. 2 homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com quem lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais?
ele falou ali para o fariseu que se tivesse 2 servos, e um lhe devesse 500 e o outro 50, e ele resolvesse perdoar os 2, qual dos 2 que foram perdoados o amaria mais? Aí o que o fariseu respondeu? Suponho que aquele que foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Ousadia. Aquele fariseu, por se achar muito próximo de Jesus, achou que ele não precisava se prostrar aos pés de Jesus. Ele achou que só convidar Jesus para jantar era o suficiente. Não. Dizem que ele é o Messias, ele é o mestre, eu sou religioso, eu acredito em Deus, eu vou chamar ele para jantar comigo. E pouco ele fez com Jesus. Ele não aproveitou quem era Jesus. Ele não aproveitou quem era aquele homem que estava sentado na mesa com ele. E ele queria ficar com Jesus de igual para igual, sentado na mesa, talvez conversar, talvez comer de fato. Mas aquela mulher, por se achar pequena demais perto de Jesus, por se achar suja demais perto de Jesus, ela não estava preocupada com saciar sua fome, ela não estava preocupada em saciar sua estima, ela estava apenas preocupada em se lançar aos pés de Jesus. Como nós temos aproveitado a presença de Jesus? Será que a gente tem aproveitado a presença de Jesus como, eu sou muito bem com Deus, eu vivo uma vida de santidade? Será que essa tem sido a forma da gente aproveitar Jesus? Não, porque eu sou cristão, eu sou ando com gente crente, eu só ouço música da igreja, eu estou aproveitando Jesus dessa forma. Ei, não aproveita dessa forma. Faça tudo isso, mas aproveite Jesus na intensidade de quem é Jesus. Jesus, eu estou aqui nos teus pés, meu Pai. Jesus, tu és o meu melhor amigo, caminha comigo, fica comigo, quero andar contigo. Não quero ficar fazendo um vídeo para que pessoas possam me ver, mas para que tu me veja no secreto. Começa a caminhar com Jesus como aquela mulher fez, porque quando você se reconhece como um pecador muito, você ama Jesus. Quando você enxerga a sua falta de capacidade de estar próximo de Deus, e você entende que só consegue isso através de Jesus, você começa a mergulhar em quem é Jesus. Quando você se sente indigno de entrar no reino dos céus, você começa a mergulhar naquele que venceu a morte por você. Não se comporte como um fariseu. Se lança aos pés. Aí quando eu falei lá no início da oração que começa a mudar, é aí. Porque você fala, Jesus, eu quero te aproveitar na intensidade de quem tu és, faça o que tu quiser na minha vida. Eu tenho esse sonho, eu quero ter essa família, eu quero trabalhar em tal lugar, mas Senhor, se não for, desconstrói e constrói o que é teu na minha vida. Começa a confiar no que Ele é capaz de fazer. A gente tem medo, a gente acha às vezes que se a gente começar a orar assim, a nossa vida vai desandar e vai começar a dar errado, ela vai começar a dar certo. É verdade. Talvez a sua vida não começou a dar certo porque você está orando errado. Começa a orar certo para as coisas começarem a dar certo. Quando você está em Cristo, ainda que tudo esteja dando errado, tudo está dando certo. Só que está tudo dando certo pela ótica de Deus. E aí a gente começa a olhar com a ótica do homem, você começa a se desesperar. E aí o caminho que você estava andando certinho, você começa a virar para poder tentar consertar o problema, aonde de fato não existe problema. Se você está caminhando com Cristo, se você tem dado o seu melhor em tudo que você faz, você está no caminho certo. E ainda que o problema esteja aparecendo, esse problema ele não existe na ótica de Deus. Só que primeiro você tem que se posicionar. Eu sempre falo sobre posicionamento. A distância de tudo que Deus quer cumprir na tua vida, para a sua vida hoje, é o tamanho do teu posicionamento. É o tamanho do teu posicionamento.
Se você se posiciona pouco em relação à caminhada com Jesus, a demora para tudo acontecer é maior, o desgaste é maior, a preocupação é maior, a insônia é maior. Mas quando você deleita, se posiciona, arranca de você tudo aquilo que não pertence a Deus. Eu vou te falar, você pode estar enfrentando o pior momento da tua vida. O teu sono vai vir. Você vai dormir. Porque você deleita em quem é Jesus. E ao acordar, olha para a tua janela. Quem lembra aquela música do PG, que sejas meu universo? Como eu chorava quando eu tinha 16, 17 anos ouvindo essa música. Eu falava, Deus, que sejas meu universo. Que seja luz em minha janela. Cara, a gente sabe quem é Jesus. Não vamos nos comportar como pessoas que não conhecem a Ele. Está tudo dando errado, olha para essa janela, olha para essa luz, Jesus. Ele é teu melhor amigo, Ele está passeando aqui. Jesus, Ele não está longe de nós, Ele está aqui. Você consegue senti-lo de uma forma que conforme a tua ousadia for aumentando, Ele vai se aproximando cada vez mais. E eu citei para vocês 2 exemplos de ousadia. Eu quero citar o terceiro exemplo, que é Pedro. Para Nicolas, Davi, que são da minha igreja, toda vez que eu tenho a oportunidade de levar a palavra, eu menciono Pedro. Eu sou apaixonado pela história de Pedro. Porque Pedro, ele representa a gente, a igreja. Pedro, ele era como nós. Sabia quem era Jesus, mas a ousadia de Pedro, em certos momentos, era rasa. Assim como nós. E um certo dia, estava uma tempestade. Eu vou abrir o texto, mas eu só vou falar antes. E eles estavam no barco atemorizados com aquela tempestade. Até que Jesus, ele é visto por Pedro. E Pedro, ousado que era, ei, se é Jesus, me leve até aí, que eu quero andar contigo. Imagina como que a gente ia curtir se a gente pudesse estar andando hoje fisicamente com Jesus. Quanta coisa a gente não ia querer fazer. Jesus, vamos lá na praia, vamos andar sobre o mar. Como a gente ia curtir tudo isso. Jesus, vamos lá, vamos ressuscitar a morte. Aí o que eu acho mais engraçado é que a gente pode fazer tudo isso, a gente não faz. A gente quer andar sobre um mar físico, mas a gente não consegue andar sobre qualquer dificuldade que a gente enfrenta. A gente quer ressuscitar mortos, mas a gente não tem capacidade de ressuscitar nem os nossos sonhos com a força em Deus. A gente sabe que Deus, ele é capaz de ressuscitar um corpo físico, mas a gente não coloca poder nele para ressuscitar tudo aquilo que está morto no teu coração. E Pedro, ele tinha uma ousadia assim em Jesus. Mas essa ousadia de Pedro, ela não era o suficiente. Ele fala, Jesus, me deixa eu andar por sobre as águas. Eu estou com medo dessa tempestade. Me deixa ir andar aí com você. Me deixa experimentar isso. E por um momento, quando ele viu Jesus, era como se toda a tempestade ao entorno sumisse. Porque se o mar está revolto, por que eu quero andar sobre as águas? Eu quero ficar no barco. Mas era Jesus. Ele enxergou o amigo dele. Ei, é meu amigo que está ali. E aí o que ele faz, todo mundo sabe, ele começa a andar sobre as águas. Só que Pedro percebe a tempestade. E o que acontece com Pedro? Ele começa a afundar. E eu consigo trazer essa... Vamos imaginar que estamos todos agora num mar, num barco apartado, vendo essa cena. Estamos todos no mar, num barco. E nós estamos vendo essa cena agora real. Deixe isso real na tua mente. Essa cena. Jesus chamando Pedro. Pedro, um conhecedor de Jesus, que tinha participado de inúmeros milagres de Jesus, andando sobre as águas. E Pedro, quando começa a ver a tempestade, começa a afundar. Vocês imaginam qual é a reação de Jesus? Vocês conseguem enxergar o que Jesus fez na hora? Eu consigo imaginar Jesus vindo, segurando na mão de Pedro e falando, Pedro,
Troca o nome Pedro pelo teu nome. Eu vou falar Pedro e vocês escutem o teu nome. Pedro, Pedro. Alex, Alex. Eu já resgatei tua identidade, cara. Eu já resgatei quem tu és. Pedro. Que isso, cara? Logo você. Lembra lá na praia? Que eu estava passando e você estava lá pescando. E eu te fiz um convite. Eu falei, vem. E você aceitou. Eu falei, você não vai ser mais pescador de peixes. Talvez o seu sonho era ser um pescador de peixes. Talvez o teu sonho era ter inúmeros barcos e pescar, e pescar, e pescar, e pescar, e ser o maior pescador de todos os tempos. Mas eu falei, Pedro, vem que você vai ser pescador de homens, e você aceitou o convite. E Pedro, isso faz parte do processo da caminhada comigo. Porque o teu propósito não termina aqui. O teu propósito não acaba aqui. Eu consigo imaginar Jesus falando para mim, quando eu acho que eu estou me afundando. E ele lembrando o convite que eu aceitei. E ele começa a falar que isso faz parte do processo, para que o propósito se cumpra. E ele levanta Pedro, coloca Pedro nivelado. Porque quando você anda com Jesus como teu amigo, tu anda nivelado. Tu anda aqui com Jesus. E ele volta para o barco com Pedro. Coloca Pedro no barco. E depois que todo mundo daquele barco está com o coração calmo porque está vendo Jesus, repetem comigo, Jesus não tinha acabado a tempestade ainda. Ele volta para o barco com Pedro. Todos acalmam o coração. Aí sim Jesus faz. Mar, aquieta-te. Primeiro Jesus ele vai acalmar o teu coração, para depois ele acalmar todo o entorno. Porque se ele acaba com a tempestade e não acalma o teu coração, você sempre vai achar que o teu coração está calmo porque está tudo tranquilo, porque está tudo bem. E não vai colocar a glória que existe no nome de Jesus. Então primeiro ele acalma o teu coração, ele fala, eu sou teu amigo, eu estou aqui com você, vem cá que eu quero te abraçar, quero te nivelar comigo, quero resgatar tua identidade, quero lembrar do convite, quero te mostrar o processo, quero te alimentar do propósito, para que aí sim ele possa acalmar a tempestade, porque a tua glória e a tua honra e o teu coração calmo não está no entorno, mas está em Jesus. Muitas vezes em toda tempestade a gente pensa que Jesus esqueceu de nós, quando na verdade ele só está deixando o seu coração calmo nele, para que você sua fé aumente, para que o processo fique ainda melhor, para que o propósito se cumpra. Talvez você ainda nem tenha aceitado o convite que Jesus fez a Pedro. Talvez você nem esteja vivendo no processo que Deus pediu para que você viva. Desse jeito vai ser muito difícil de você viver propósito. Então, nessa manhã, você começa a pensar, Deus, eu ainda nem aceitei o teu convite de caminhar contigo. Como é que eu posso estar querendo viver um processo de ti, se nem um convite eu aceitei? Aceita esse convite. Comece a viver o processo, para que os propósitos começam a se cumprir na tua vida. Eu não estou falando de dinheiro aqui. Eu estou falando de identidade. Você resgatar a tua identidade em Jesus. E o que mais me deixa impactado com a história de Pedro é que Pedro era tão amigo de Jesus, tão amigo, tão íntimo. E no dia que Jesus ele foi crucificado, um pouco antes, e Jesus já tinha falado que ele o negaria 3 vezes. E perguntam para Pedro, Pedro, você conhece ele? Não, eu não conheço. Não, eu não conheço. Não, eu não conheço. E o galo cantou. E Jesus tinha dito que antes que o galo cantasse 3 vezes, ele o negaria. Eu imagino na hora que aquele galo cantou, o sofrimento no coração de Pedro.
Vocês conseguem se colocar nesse lugar de Pedro? Tu quer caminhando com Jesus, tu é melhor amigo de Jesus, tu tá com Jesus para tudo. Tu anda sobre as águas com Jesus, você faz tudo com Jesus, você vê a multiplicação dos pães, você vê Jesus curando, vê Jesus libertando, vê Jesus perdoando o pecado, vê Jesus curando a mulher do fluxo de sangue com ele. E na hora que ele está lá, você o nega. E a Bíblia fala que na hora que o galo cantou, Pedro ele começou a chorar. Eu acredito que quem está chorando aqui, quem está se remetendo a isso, está chorando pelo mesmo peso. Porque a gente faz isso direto. A gente faz isso direto. Mas enquanto o olhar de Pedro para Jesus era um olhar de tristeza porque tinha negado Jesus, a Bíblia fala que Jesus também olhou para Pedro. E sabe como que foi o olhar de Pedro para Jesus? Foi o mesmo olhar de quando ele chamou lá atrás para Pedro ser pescador de homens. O olhar de Jesus para você não muda. O amor dele não muda. O olhar de Jesus não muda. Mas Pedro não tinha